morava com meus pais e tinha uma infância não muito boa. Porém, como eu morava na invasão, isso para mim era normal. As pessoas, tudo tinha um patamar de vida muito similar. Os pais trabalhavam muito, a mãe cuidava do lar e por muitas das vezes eu achei que isso era o normal. E por influência dos meus pais, eu estudava bastante até, na época, ali no ensino fundamental, para melhorar de vida, porque, segundo eles, com o estudo eu ia conseguir ter uma profissão e uma vida melhor. Só que tudo mudou quando eu entrei no esporte. Como assim? A minha mentalidade mudou e eu vi que com o esporte eu poderia sim conseguir mudar de vida. Então comecei a treinar bastante, comecei a competir, sou atleta de jiu-jitsu, então me agarrei bastante nisso, só que eu comecei a ter problemas em casa, porque eu queria treinar mais do que estudar. E muitas brigas, muitos problemas familiares, também as condições que a gente vivia, era fácil disso acontecer. Muito escasso as coisas. E vocês sabem que um dos maiores problemas familiares é a falta de dinheiro. Então, acabei saindo de casa, ainda antes dos 18 anos. E com isso, eu já estava viajando bastante para competir dentro do Brasil. E, cara, é simples. Conforme tu vai conhecendo pessoas novas, saindo daquele teu ciclo de amizade, tu vai entendendo um pouco mais do mundo. E eu era uma criança que estava dentro da invasão. Meus amigos eram todos de invasão. Então, eu era o produto do meio. Eu achei que aquilo ali era o normal. E quando eu comecei a conhecer outras pessoas, outras culturas, tudo foi mudando na minha vida. E já estava viajando bastante o Brasil, comecei a não ligar muito para a escola. Só que sempre estava um jeito de passar. Porém, quando eu saí de casa para morar com uma outra família, que foi que acabou me adotando já depois de grande, eu comecei a não ligar mesmo para a escola e acabei tendo não só faltas, mas também sendo uma pessoa muito ruim na escola, fazia muita baderna. Enfim, acabei sendo expulso da escola no último ano e eu estava decidido a não terminar mais os estudos. Só que, por ironia do destino, a mulher que me adotou era professora de escola. E ela disse que eu iria, sim, terminar os estudos e fazer uma faculdade. Eu concordei, só que esse nunca foi meu plano, fazer faculdade. Nunca mais me via ali como estudante e já estava entendendo que eu não precisava me formar para poder conseguir mudar de vida, né? Até então, estava focado 100% no esporte. Enfim, fui para uma escola particular, terminei o estudo e lá nessa escola foi muito marcante esse dia que teve uma prova para fazer uma universidade da época particular que todo mundo passava. Tem até uma brincadeira que os amigos faziam que se você não passar no Enem, você faz essa prova que lá você está pagando para passar. Nem pagando para passar, eu passei nessa prova. Não era porque eu era burro, não. Eu tinha notas boas até, e eu sempre me esforcei para passar de ano. Só que, cara, não era isso que eu queria. Consegui finalizar o ensino médio e teve na formatura de várias pessoas comemorando que estavam passando na faculdade. E eu, não passei nenhuma e não estava triste com isso. Muito pelo contrário, não era isso que eu queria para mim, passar 4, 5 anos estudando. E por eu já estar viajando muito, lutando no campeonato, eu queria fazer isso, só que fora do Brasil. Por quê? No Brasil eu viajava, ganhava os campeonatos, ganhava um certo reconhecimento na minha cidade e ainda ganhava um dinheiro para competir. Isso era o máximo para mim. Então eu pensei, se eu começar a ganhar em dólar, começar a ganhar em euro, em libra, minha vida vai mudar. Então eu fiz um acordo ali com a minha madrasta, digamos assim, que eu chamo ela de tia, até hoje, que eu ia entrar no exército e ia pagar minha faculdade. Por que isso aconteceu? Porque ela queria pagar uma faculdade para mim. E eu não queria de jeito nenhum, mas eu não podia contar isso para ela porque ela é professora. Então eu disse, não, eu vou entrar no exército e daí eu vou bancar minha faculdade. Mas não, isso só foi como é que eu posso falar? Só foi uma desculpa para mim tardar mais ainda de fazer faculdade. Então comecei a fazer os processos de entrar na faculdade. Foi quando eu descobri as vendas. As vendas já era algo que acontecia na minha vida desde o passado. Minha mãe de sangue, ela é vendedora desde que eu me entendo como gente. A mãe dela, por muito tempo, era dona de restaurante. Embora a gente não tivesse uma vida boa, mas eles sempre procuraram vender, sabe?
E eu descobri o mundo das vendas, que era a minha paixão. E dentro do esporte eu comecei a fazer algumas vendas. Comecei vendendo nessa academia, que era em Belém, que era um bairro mais nobre da minha cidade, onde tinha um pessoal com um pouco mais de dinheiro. Eu comecei a vender lanche, lanche natural de frango, e comecei a dar muito certo. Eu comecei a vender bombom, na época com um amigo que era meu sócio. Comecei a vender bombom e comecei a competir no adulto. E no adulto, na minha região, lá a gente ganha premiação. E comecei a ganhar premiação. Então estava dando muito certo e ao mesmo tempo eu estava tentando passar no exército para ganhar um salário e quem sabe fazer carreira. Com isso eu continuei aqui ganhando dinheiro com o jiu-jitsu, mas vendendo. E outro lado eu estava conseguindo passar em todos os exames do exército, né? Na época eu ia fazer a marinha. Enfim, quando eu tive a proposta de abrir minha primeira lanchonete, que foi o bistrô. Com isso, eu já estava na última fase da Marinha e com a proposta de abrir o bistrô, que ainda não era nada, era só um espaço, só que eu já estava vendendo nessa época água, lanche, refrigerante e bombons de chocolate. Eu falei, é isso. Eu já estava quase já namorando com a minha mãe de criação, eu já estava praticamente morando na academia e com a minha avó. Então, eu cheguei no outro dia lá na Marinha e falei que eu não queria mais participar do restante do processo, porque eu tinha tido uma oportunidade, podia ser única na minha vida, e precisava agarrar. Então, ele só perguntou se era isso que eu tinha certeza, eu falei que sim, eles assinaram e eu me senti aliviada, porque não era o que eu queria também, estar dentro do exército, dentro da Marinha, para fazer carreira de dentro, lá dentro, não era isso. O meu foco era continuar viajando. E deu certo. Abri o primeiro bistrô, estava dando super certo, todo dinheiro que eu pegava eu reinvestia. E pela primeira vez eu tentei o visto, na verdade pela segunda vez eu tentei o visto americano. Já tinha tentado uma vez quando eu era jovem, que eu estava viajando para lutar algumas competições e fui para São Paulo e tentei. E não deu certo. E pela segunda vez eu tentei, com o meu próprio dinheiro, ali trabalhando, o visto americano. E não deu certo de novo. E foi muito frustrante, porque até então eu só via Estados Unidos. Para mim era esse o meu objetivo, era chegar nos Estados Unidos e começar a ser professor lá, trabalhar lá, quem sabe até fazer vendas lá nos Estados Unidos. Então, não dando certo o meu visto, eu fiquei muito triste, voltei para minha cidade, aí consegui abrir um outro bistrô, já estava com 2, e estava dando tudo super certo na minha vida, mas é assim, né, altos e baixos. Quando aconteceu a pandemia, e tudo fechou, o meu bistrô não foi diferente, também fechou, e aí eu não fui alternativas, o que será que eu vou fazer, né? E então decidi ir para Curitiba, porque meu irmão, por parte de mãe, estava morando em Curitiba, era Uber, e me falou, pô, aqui o pessoal ganha bem, tem emprego, ainda tem esse detalhe, na minha cidade é muito difícil você conseguir emprego, norte do Brasil, é muito difícil você conseguir emprego lá, então nem emprego eu conseguiria. E quando acabasse a pandemia, não tinha mais lanchonete, o que eu ia fazer? Ok, comecei a me organizar e fui para Curitiba. Larguei família, larguei amigos, larguei academia, larguei tudo para tentar uma vida nova. O que eu gosto de dizer isso é o dia da revolta. Se você está com medo de deixar sua família para procurar uma vida melhor para você, e até quem sabe para eles, está com medo de deixar amigos, porque não sabe o que eles vão falar, se vão te taxar de doido. Na época eu tinha alunos, deixei alunos para trás, deixei a lanchonete, eu não vendia, eu vendia as coisas que estavam lá na lanchonete, mas quando acabasse a pandemia, a lanchonete estava lá para mim continuar os trabalhos, mas deixei tudo para trás. Na época eu achava que era muita coisa, hoje em dia eu vejo que isso não era nada. Eu estava ali com 19, 20 anos, isso não era nada. Estava iniciando minha vida e estava tentando já estava tentando me firmar ali, porque achei que aquilo era tudo. Tudo isso que eu consegui, que não era nada, era muita coisa para mim. Enfim, deixei tudo para trás, fui reiniciar do zero em Curitiba. Em Curitiba não tinha casa, em Curitiba não tinha trabalho, em Curitiba não tinha nada. Mas foi a revolta, eu disse, eu vou e não vou voltar. Eu vou e vou fazer dar certo. E passei algumas semanas dormindo num sofá do meu irmão, um sofá duro, que era um sofá velho, na cozinha dele, 2 semanas. E daí eu me revoltei de novo, eu falei, cara, eu não vim aqui para sofrer mais, eu vim aqui para vencer. E aí consegui um trabalho
E na mesma semana que eu consegui o trabalho, eu consegui uma casa alugada. E falei, eu vou me mudar para cá, aqui está meu contrato assinado, carteira assinada, eu vou me mudar para cá e vou te pagar no final do mês, pode assinar com meu nome, está aqui meu irmão de testemunha. Se você acredita nisso e faz acontecer, não tem chance para dar errado. Então eu comecei a morar sozinho, comecei a trabalhar. Na mesma semana que eu estava trabalhando, eu cheguei com o meu patrão da época e falei, esse é o meu primeiro emprego, não tenho experiência nenhuma, porém eu quero ganhar dinheiro. Eu posso fazer horas extra aí? Ele falou, pode, 3 vezes por semana pode fazer hora extra. Então eu comecei a fazer hora extra 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, 5 vezes. Quando eu vi, eu estava trabalhando 6 vezes na semana, porque no domingo não abria. Então eu ia de segunda a sábado trabalhar. E, cara, comecei a fazer dar certo as coisas quando de novo eu vi as vendas. Eu parei de vender e estava trabalhando dentro de uma empresa. Quando eu conheci um amigo do jiu-jitsu que estava vendendo bala no sinal. Então, na época, esse meu amigo falou, tô ganhando R$ 80 em média de 1 hora, 2 horas de trabalho no máximo. Falei, nossa, como assim? Eu tô trabalhando 6 horas, 8 horas, 12 horas e por hora eu ganho muito menos que isso. E falei, pô, posso ir um dia contigo só pra ver? Ele falou, pode sim. Nesse dia que eu já fui de kimono, e já fui com uma caixa de bala, só que eu nunca tinha feito isso. Na minha cidade eu trabalhava nos campeonatos, em eventos, e todo mundo me conhecia. Vender na rua, sem ninguém me conhecer, era complicado, porque o meu maior dom era falar com as pessoas, ali no 1 para 1. E no sinal você não tem tempo para falar. O sinal fecha de 1 minuto, 2 minutos, você tem que falar com o máximo de gente possível, então não tinha tempo para conversar. E foi uma dificuldade assim que eu olhei, mas não deixei isso me paralisar. Cheguei lá, vi como fazia e comecei a fazer. No primeiro dia eu lembro que eu vendi 3 caixas em 3 horas, 3, 4 horas. E ganhei tipo um belo dinheiro, na época eu não lembro quanto, mas eu ganhei um belo dinheiro. Por quê? Meu amigo usava a estratégia de vender cada bombom por R$ 2. Eu, como comprava caixa com 30 por R$ 7 na época, eu via que se eu vendesse cada bombom por 50 centavos, eu já tinha lucro. Eu sempre via 100% de lucro. Se eu comprei por 7, eu pegando 14 já está ótimo. O que é que eu fazia? Eu pedia para comprar meu sonho. Ao invés de eu cobrar pela bala, eu falava que ele estava me ajudando a patrocinar meu sonho, que era competir. Algum campeonato. Sempre era um próximo campeonato que eu ia competir, eu estava ali pedindo ajuda para esse próximo campeonato. E realmente, sempre eu estava lutando nos campeonatos. Já tinha voltado a treinar em Curitiba e estava animado com isso e queria até voltar a vender as coisas nos campeonatos. Então, era assim que eu fazia. Eu dava uma bala e a pessoa me dava quanto ela queria me dar. E, pô, várias vezes eu já 50, 100, 10. Muitas das vezes a pessoa me dava R$ 1, R$ 2, nem pedia bala. Então, com isso, eu tive um lucro muito grande. Até mais do que meu amigo. E, enfim, no primeiro evento eu já fui, levei as minhas coisas para vender, cheguei nesse campeonato. Diferente da minha cidade, que as pessoas me conheciam, lá ninguém me conhecia. Então, eu fui barrado de vender. Só que eu podia pegar minhas coisas e entrar no prejuízo. Não, eu fiquei ali na praça do campeonato e comecei a vender lá. E aí eu vi que não daria certo eu vender lanche, água, essas coisas no campeonato, porque além de eu não conhecer ninguém, eles estavam bem proibidos de entrar. Foi quando entrou as tape. Tape é um adesivo para os dedos que lutadores e outros esportes pessoas usam também. E era pequeno, na realidade foi meu irmão que me deu essa ideia. Ele falou, tu já não vendeu isso em Belém? Eu falei, vendi. Então, tu já tem um contato para comprar, é pequeno, tu vai poder entrar no campeonato e ninguém vai te ver. E, pô, deu super certo, porque a tape era 300% de retorno, de lucro. Eu investi e ganhava 300%, 200% a mais. E deu muito bom e comecei a focar em tape. Só que eu ainda estava trabalhando. Isso fazia 5 meses. Eu estava trabalhando por quê? Além de ser algo seguro, né? Porque todo brasileiro quer uma estabilidade. É incrível isso. Eu tinha essa falsa sensação de estabilidade. Não, se nada der certo, o do meu aluguel está pago. E também eu vi que no meu primeiro emprego, se eu tivesse 1 ano de trabalho, eu tinha direito a alguns benefícios. E com esse benefício, eu ia comprar minha passagem para ir para o exterior. O meu sonho de ir para fora do Brasil ainda não estava morto, ainda queria muito. Só que quando eu cheguei em Curitiba, eu já parei de deslumbrar os Estados Unidos e comecei a deslumbrar a Europa. Até então nem fazia, não tinha noção sobre a Europa. Tipo, eu quero ir para a Europa porque também é uma moeda forte. Não, na minha cabeça só existia Estados Unidos. Como eu te falo, é o ciclo que você está. No ciclo que eu estava ali, todo mundo queria ir para os Estados Unidos para lutar o maior campeonato do nosso esporte. Quando eu fui para outro lugar, as pessoas já pensavam diferente, já era
tratava de negócios, já falava de moeda. Então, eu venho bater na tecla de novo. Aonde você está, você pode estar sendo, sem você saber, influenciado a não evoluir. Por que eu te falo isso? Porque se aquelas pessoas que estão com você não pensam em evoluir, você também não vai pensar assim. Você é a quinta maçã. Vocês já ouviram a história da maçã? Você é a quinta maçã. Então, eu chegando ali em Curitiba, eu comecei a deslumbrar a Europa. E lá não precisa de visto. E, pô, então é isso. Eu vi que em 1 ano de trabalho eu conseguiria pegar um dinheiro e comprar minha passagem. Só que já estava dando super certo ali as vendas. E eu tive a primeira escolha. Saio do trabalho e vou vender e foco 100% nas vendas, ou continuo fazendo os dois, nem fazendo bem um, porque eu já não fazia mais hora extra, e nem fazendo bem o outro, porque eu podia estar o dia todo ali vendendo bala e estar visitando várias academias para vender tape e não podia também fazer isso por conta do trabalho. Foi quando eu larguei o trabalho e comecei a focar no que eu sou bom, que é em vendas. E o que eu fazia? Eu comecei de manhã a vender bala e toda noite eu comecei a visitar uma academia de jiu-jitsu para vender tape. Com isso eu acelerei muito e consegui comprar minha passagem. Na época era para o tal europeu, em 2023, e era na França. Show, tava dando super certo, conseguindo fazer dinheiro, fiz rifa, vários amigos me ajudaram, consegui visitar muitas academias e, enfim, o que eu resolvi? Vou para minha cidade, chegando na minha cidade eu vou conseguir viajar e já vou me despedir da minha família, porque o meu plano nunca foi vir para a Europa e retornar. Meu plano era vir e fazer de tudo para ficar. Eu não sabia como ainda, não tinha um conhecimento, mas eu sabia que eu ia chegar aqui, ia conversar, ia visitar, ia falar com alguém, ia dar certo. Eu sempre tive muita fé, embora não tivesse tanto conhecimento. Enfim, fiz acontecer. Quando eu voltei para minha cidade, eu lesionei o joelho. Já não era algo difícil de acontecer, já me machucava bastante treinando. Só que nessa época eu estava muito focado. Todo dia eu estava numa academia e eu não apenas ia vender, eu treinava bastante para competir. Então eu acabei me machucando treinando demais. Para quem treina e sabe que quando a pessoa está muito focada em treinar, ela acaba se lesionando porque não cuida do corpo, e era o que eu fazia. A minha maior preocupação era ganhar dinheiro e estar treinando todo dia. Eu estava conseguindo fazer isso, mas estava treinando demais, não estava me alimentando bem, e com isso acabei me lesionando. Então o europeu de 2023 ficou para trás. E aí eu pensei, será que eu vou assim mesmo? Só que eu fiquei com bastante medo de vir, e como eu não estava andando direito, eu ia ter que ficar uns dias sem me virar. Eu, pelo menos, se eu estivesse bem, eu podia vir numa academia, conversar com alguém, conseguir um trabalho. Então eu fiquei com medo. E quando eu fui fazer o check-in da minha passagem, meu voo foi cancelado. E foi aí que eu falei, cara, não é para mim ir. Acabei pedindo reembolso, ia demorar o reembolso, então pedi que deixassem de crédito, porque eu sabia que eu ia em algum momento, só não sabia quando. Ia me organizar melhor, ia tentar fazer contatos, ia começar a estudar, porque até então estava focado em lutar e ir para a Europa, mas eu não estava focado em aprender a língua, eu não estava focado em saber como trabalhar, alugar uma casa, ia pegar um hotel qualquer. Até que eu tive a oportunidade de conversar com alguém, que era amigo meu, para ir para Portugal. Falei, pô, pode ser que dê certo. Ele falou que vai me ceder a casa dele, vai me ajudar a arranjar um emprego. Então eu vou e luto o próximo campeonato, o próximo europeu, e daí fico em Portugal. Só que para o próximo europeu eu tinha mais 1 ano. E a minha passagem era de 1 ano. Então o que eu disse, como eu já estou em Belém, eu vou voltar para Curitiba, vou voltar a trabalhar lá no que eu faço de melhor, que é vender. E com isso eu me preparo 1 ano a mais. Me preparo financeiramente e também me preparo para aprender também a falar inglês, porque eu não queria ficar só em Portugal. Meu sonho era conhecer aí já estava para conhecer o mundo, fazendo vários contatos, conhecendo várias pessoas, e vi que era possível. E foi quando a primeira vez eu pensei em abrir um canal no YouTube. Só que eu acabei não abrindo, botei dificuldade, falei que eu não tinha um celular bom, não tinha uma câmera, e disse que ia continuar fazendo a minha divulgação no Instagram. Show de bola! Voltei para Curitiba, continuei fazendo o mesmo trabalho, só que dessa vez eu comecei a ir em muitos campeonatos. Comecei a viajar para Porto Alegre, Bombinhas, Blumenau, Joinville, Florianópolis, São Paulo. Comecei a viajar em muitos campeonatos para vender e já não competia mais. Por quê? Como eu estava treinando muito e competindo demais, eu acabei me lesionando. E como não me operei, eu não queria me lesionar de jeito algum, queria competir o próximo evento. Então, o europeu. Então, parei de competir um pouco, pisei o pé para visitar muitas academias e treinar, e comecei a vender, porque eu já estava conhecido naquela região. Então, saí algumas páginas,
Garoto de Belém do Pará, está vendendo tape, vamos ajudar. Comecei a seguir algumas páginas conhecidas e, enfim, chegou a data esperada. Nos últimos 3 meses, eu vi que ia sair um campeonato em Dublin, em dezembro. Então, eu falei, pô, eu acho que eu vou. Já conheci alguém em Dublin, porque eu comecei a usar as redes sociais bastante e com isso eu consegui atrair alguns amigos que estavam fora, alguns conhecidos, e comecei a conversar com eles. Isso é muito importante para você que quer viajar, ter essas conversas com amigos ou com gente que você nem conhece. Mas usar as redes sociais ao invés de só consumir, começar a produzir e a conversar, a fazer network, foi o que eu fiz. E vi, pô, em Dublin dá para ir, o salário lá é bom, a língua é inglês, mas tem bastante brasileiro também, eu posso conseguir uma oportunidade de trabalho, posso conseguir ficar por lá, fazer intercâmbio linguístico. E comecei a focar, comecei a treinar, e aí faltava 3 meses para o campeonato. Comecei a treinar todo dia, todo dia, todo dia. Comecei a visitar de novo. Tudo que eu não estava fazendo, eu comecei a fazer. Comecei a visitar a academia todo dia para treinar e vender. Comecei a ir em todos os campeonatos para treinar e vender. Comecei fazendo tudo o que não era para mim ter feito, né? Que eu já tinha errado antes, fiz de novo. E aí, em véspera da viagem para Dublin, eu rompi o tríceps. E falei, cara, não é possível. Eu sou muito sortudo. Só acontece comigo. Só que eu já estava determinado a fazer acontecer. Eu disse, dessa vez nada vai me parar. Nada vai me parar, eu vou. O que acontece com a gente? Quando as primeiras dificuldades aparecem, nós já pensamos, é um sinal de Deus. Não vou fazer. Fica com medo. Agora sim eu vou fazer, porque se está dando tudo errado é porque vai dar tudo certo. Eu comecei a pensar de maneira diferente, de maneira louca mesmo, e fui. Viajei para Tipóia, o meu braço estava engessado, eu não conseguia mais dormir, tirei o gesso e viajei. Enfim, quando eu cheguei na Irlanda, passei em Paris, conheci a torre, foi um sonho. Primeira vez saindo do Brasil, tudo muito bonito. Quando eu cheguei lá, aproximadamente 5 dias, menos de uma semana, eu já estava trabalhando. Quando eu boto lá no meu Instagram que eu te ajudo a conseguir trabalhar em 7 dias e ganhar em euro, libra, dólar, não é mentira, porque eu fiz isso, eu sou a prova viva. Em menos de 7 dias eu já estava ganhando em euro. E foi engraçado que quando eu cheguei eu ia trabalhar no campeonato como staff. E deu tudo errado, encheu a vaga, não consegui. Mas eu estava muito confiante, falei, eu vou fazer acontecer. Estava nos grupos de Facebook, estava conversando, cheguei lá, já peguei uma bicicleta e em menos de 7 dias eu estava trabalhando. E assim foi a história para me chegar na Irlanda. E quero conhecer o mundo todo e compartilhar essas experiências com vocês. E então agora em 2025 espero contar com vocês aí para se inscrever no meu canal, tá curtindo o meu conteúdo. Eu creio que eu vou conhecer vários lugares e vou ajudar vocês, que é o mais importante. Se você é uma pessoa igual eu que estava perdido lá atrás, sabia o que queria, mas não sabia como fazer. Se você está se identificando comigo, achando, cara, é isso que eu quero também, eu quero viajar ao mundo, ou então eu quero fazer tal coisa, eu quero ganhar uma moeda forte, mas não sei como fazer. Era assim que eu era antes. Eu não sabia como, só sabia que eu queria. E foi errando muito, foi batendo muito cabeça, foi horas e horas na internet atrás de informação, foi muitas pessoas me dando não, outras me dando sim. Eu gastei mais por ter menos conhecimento. E hoje em dia eu gasto muito menos porque eu tenho mais conhecimento. Então, invista em conhecimento. Se você está perdido, me segue, se inscreve nesse canal, me segue nas redes sociais. Eu dou bastante dicas e, além disso, eu também te motivo, porque eu era um menino lá da Invasão, do Aurá. Eu era um ambulante há pouco tempo, não tem muito tempo não, tem só 1 ano que eu tô aqui fora. Há pouco tempo eu estava vendendo bala no sinal, há pouco tempo eu estava em todos os campeonatos vendendo tape e hoje eu estou aqui. Eu estava perdido há pouco tempo atrás e hoje eu estou aqui ajudando pessoas, me realizando, conseguindo meus objetivos pessoais e conhecendo o mundo. O mundo é muito grande e é muito bonito. É triste ver as pessoas desapontadas com o mundo, desapontadas com a sua vida, não vendo mais perspectiva, usando a internet só para falar mal de fulano, de ciclano, ao invés de aproveitar o quão bom é o mundo. E é isso, gringos. Esse é o vídeo de hoje. Se vocês curtiram esse conteúdo falando um pouco mais sobre mim e da minha viagem,
Eu posso vir aqui em um outro momento falar um pouco mais. Embora eu tenha só 24 anos, fiz semana passada. Tenho muita história para contar. Aconteceu muitas coisas na minha vida que não me derrubaram. E se me fizeram ser quem eu sou hoje, me fizeram ser maior. E espero poder ajudar vocês aí com esse canal também. Quando abri ele era só para me ajudar. E agora eu quero ajudar mais pessoas, porque seria até egoísmo da minha parte, querer só me ajudar, sendo que eu tenho uma história que pode ajudar muito mais pessoas. E vamos nessa. Viver na gringa só agradece.